nas 3 primeiras posições do cabo de vocês, do conector de vocês, aliás, desculpem. Pino 1 tem que ser o fio branco, pino 2 o fio laranja, a primeira ponta do fio laranja, e o pino 3 a segunda ponta do fio laranja já voltando, ok? Não sei se dá pra ver aqui, mas a ponta laranja ela dobra e volta para o terceiro pino. Ela entra no pino 1, sai e volta no pino 3. Vocês vão ter que olhar bem de perto no conector de vocês para poder ver esses pinos, certo? Aí a sequência vai ficar branco, laranja e branco. Aí vocês vão procurar o sexto conector, o sexto pino do conector, para colocar a outra ponta do laranja. Contem. Pino 4, pino 5, pino 6. Quando encontrarem o pino 6, vocês colocam com cuidado o fio laranja e empurram. Confiram se todos os fios estão chegando até o final do conector, até a basezinha do conector, e crimpem. Cuidado para não machucar o dedo na crimpagem, porque o conector, os fios são meio pequenininhos, tá? A não ser que vocês deixem um fio muito grande para fora. Feito isso, é só crimpar o fio. Deixa eu ligar ele no teste. Vocês vão precisar ligar apenas uma ponta dele no teste, porque ele só vai ter uma ponta, certo? Quando ligar ele no teste, vocês vão ver que vai aparecer apenas o pino 1 e o pino 3 funcionando, que são exatamente os pinos que negociam com o computador. Dúvida, Sérgio? Aqui um comentário do Paulo Palmares. O aluno Eduardo trouxe um loopback e o Paulo Serinhaém, o aluno da Enio, tem internet em casa, mas gostaria de compartilhar com outras máquinas. O que tem que se fazer para que as outras recebam o sinal da internet? Configurar IP ou procurar o gerente do servidor para que seja liberado a internet? Da Enio? Da Enio. Da Enio, depende de como você vai compartilhar essa internet. Primeira coisa que você precisa ter, se for vários computadores, mais de 2, é bom que você tenha um roteador ou um hub para poder dividir essa internet. Se você tiver um roteador, o roteador consegue dar DHCP, consegue dar DNS para essas máquinas. Aí basta você conectar as máquinas no roteador, tá? O roteador pode ter de 2 a 8 portas, dependendo da marca e do modelo. Esse roteador já vai fornecer os dados de rede e basta acessar. Basta ter um cabo straight, ou seja, as mesmas pontas, e conectado na máquina que vai entrar na rede e no roteador. Se você tiver um hub, você vai ter que ter um servidor de rede que forneça o DHCP, DNS e compartilhe a internet. E você vai ter que ter o cabo straight também, ponta a ponta iguais. Se for para compartilhar apenas com uma máquina, você pega um cabo crossover, liga de uma máquina na outra e configura uma das máquinas, ou as duas máquinas com IP fixo, ou uma das máquinas para funcionar como servidor de rede. Tá? Compartilhando a conexão, dando IP, dando DNS, fazendo toda aquela parte que a gente já viu. Ok? Dúvidas ainda? Temos aqui o aluno Carlos. Diz assim: diz que o professor está errado, deve acender o 1, 2, 3 e 6. Na verdade não, porque vai acender apenas o 1 e o 3. Porque os canais de negociação são apenas o 1 e o 3. Quando você olhar, ele vai considerar que o 2 e o 6, ele considera como curto-circuito. Apenas alguns testadores vão mostrar o 1, 2, 3 e 6. Certo? Não todos vão mostrar. Parece lógico, mas quando vocês analisarem a questão da elétrica, vão ver que o sinal volta, mas quando ele vem aqui de novo, na volta para o cabo teste, ele é considerado como curto-circuito, ok? Dúvidas aí, Tati? Não temos dúvidas. Ok, Tati. Tati ficou nervosa, mas vamos lá. Em seguida, pessoal, deixa eu pegar um cabo, deixa eu aproveitar o teste para mostrar para vocês o que acontece nesse cabo crossover. Deixa eu ligar aqui um teste. Deixa eu ver se ele está ok.
Tá. Vejam, pessoal, que todos os pinos desse aqui estão acendendo. E a sequência é a mesma. Ok? O Paulo Sapé, o aluno Sóstenes. Podemos fazer o teste no computador sem o cabo teste? Podem fazer o teste no computador sem o cabo teste, mas pode acontecer de um dos cabos estar corrompido. Por exemplo, o cabo que faz a verificação, ou um dos cabos que negocia. Pode estar rompido no meio do caminho. Aí ele pode acusar... Desculpa, Tati, só para concluir aqui. Aí o computador pode acusar que está conectado, a conexão pode funcionar, mas em algum momento você pode ter um erro de um arquivo de rede corrompido. Ou a rede pode parar de funcionar por algum motivo, certo? O Paulo Currais Novos, o aluno Carlos, pede para explicar novamente porque alguns cabos acendem 1, 2, 3 e 6. Quem falou? Carlos. Carlos, é o seguinte. Esse testador aqui, ele é bem básico, certo, Carlos? Joia, tudo bom, Carlos? Esse testador aqui, ele é bem básico. Ele só manda o sinal e recebe. Ele não verifica se o cabo está em curto ou não. Ele tem um dispositivozinho, um sensor que ele detecta basicamente se o cabo está em curto. Se tiver, ele ignora, para considerar como erro, para você saber se o cabo está com problema. Como esse cabo de loopback aqui, o sinal vai e volta para ele mesmo, no segundo pino, ele considera como retorno, tá? Porque o sinal vai estar voltando. Por exemplo, quando o sinal chega no pino 3, ele volta para o 1. Aí ele desconsidera, entendeu? Quando o cabo chega no pino 6, ele volta para o pino 2. Aí ele também desconsidera. Ele considera como se fosse um curto-circuito. Depende do testador de cabos que vocês vão estar usando. Como eu mostrei para vocês na última aula, tem aqueles modelos mais caros, tá? Que aí já são bem mais além da nossa conta. Mas eles detectam esse tipo de situação. O Daenio, do Paulo Siriaen, pergunta o seguinte: o cabo loopback é similar ao cabo crossover ou serve apenas para teste de placa de rede? Daenio, o cabo serve apenas para teste de placa de rede, tá? Para ver se a placa está negociando. O que é negociar? É ver se ela consegue se comunicar com a rede. De forma que ela consiga solicitar um IP, solicitar um DNS, transferir arquivo, certo? E você vai ver se a placa está queimada ou não. Se a placa estiver queimada, ele não vai dar nem sinal, certo? Quando vocês conectarem o cabo loopback na placa de rede, ele vai acender aquele LEDzinho, aquela luz, indicando que a placa está funcionando, já é um sinal. E depois, no Windows ou no Linux, vocês podem conferir se a placa está funcionando ou não também, e aparece aquela tela de negociação. Pegou IP ou não pegou, ok? Paulo Arcoverde, o aluno Leandro, está perguntando se vai ser preciso comprar um testador de cabo para esse módulo de rede. Leandro, não vai ser preciso, mas é bom que você tenha para você, para as suas ferramentas, para que você possa trabalhar. Se você for montar uma rede, climpar na doida, como o povo chama, e não testar os fios, se no meio do caminho ou depois de muito tempo você já tiver algum problema no fio, você vai ter sérios problemas, tá? Principalmente se você já tiver passado os cabos. Aí vai ser problema para você, ok? Dúvidas aí, Tati? Não temos mais dúvidas. Pronto. Então, continuando aqui, Billy, vocês podem ver que o teste está funcionando, certo? Está passando por todos os conectores, todos os 8 pontos. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o meu cabo cross. Deixa eu só soltar aqui que o bicho está preso. Pronto. Quase que não vai. Deixa eu ver onde eu coloquei meu cabo cross. Está aqui. Liguei uma ponta, certo? A ponta do estrecho está no testador, ok? Vou ligar a outra ponta no meu cabo cross. Pode ser que não funcione bem, pessoal, porque esse punch down ele é muito ruim, tá? Ele não corta os excessos, pode ser que dê alguma interferência. Mas se vocês utilizarem um punch down melhor ou um conector melhor, vocês não vão ter muito problema. E ligar a outra ponta cross no meu testador, certo? Por acaso aqui eu crimpei errado e acabou saindo um cabo estreito, certo, pessoal? Mas vocês podem trocar também. No caso aqui, esse conector fêmea que eu tenho, ele está com padrão 568A quando vocês crimparem. É uma coisa para vocês notarem, para vocês verem, certo? Mas a ideia é basicamente essa, vocês montarem o cabo fêmea, porque não tem mais nenhum aqui para demonstrar agora. Vocês montam fêmea e na outra ponta montam o cabo cross para poder inverter esse cabo e poder utilizar ele como reserva, certo?
E por fim, nós temos aqui o nosso patch panel, como eu mostrei aqui para vocês. Atrás são uma série de conectores fêmea, tá? E da mesma forma vocês vão seguir os padrões que estão marcados atrás dele. Eu não sei se esse patch panel tá bom, mas vamos utilizar ele aqui apenas para aula, para te demonstrar, certo?